Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com um grande amigo de muitos anos, olha, lá do início, sabe? Produtor, empresário de comunicação, meu irmãozinho Cláudio Pereira. Tudo bom, Cláudio? Como é que você está? Tudo bem, uma boa tarde para você, para o pessoal do teu público aí, né? Teu prestigiado público. Tudo nesse momento que eu queria já começar parabenizando você pelo resgate da Memória Manchete, porque vale a pena, foi anos de ouro, né? Essa coisa a gente fez para que as pessoas saibam quem foi a Manchete, né? Quem foi a Manchete? Quem foi essa Manchete que surgiu, que até hoje tem as pessoas que falam, poxa, por que a Manchete? Por que a Manchete? Quem que foi a Manchete? E você foi o primeiro produtor independente da Manchete. Nós vamos contar isso. Mas eu queria que você contasse como é que começou essa história sua na Manchete. Olha, primeiro é um privilégio eu ter começado realmente no nascimento da TV Manchete, né? Quando a Manchete começou a se formar, eu trabalhando no Unibanco, estava lá, e o Fernando Barbosa Lima, com Walter Salles e tal, eu, Roberto Dávila, falou assim, vamos criar uma produtora, mas que é um pouco publicidade, um pouco agência de publicidade, um pouco produção de cinema, realização de cinema, um pouco comerciais e tal. Criamos a Intervídeo, para esse fim de vídeos institucionais, filmes, programas de televisão, e a gente não pensava, o Fernando pensava na Bandeirantes, tal, mas aí estava nascendo a Manchete. O Rubens Furtado, né? Nosso querido Rubens Furtado, jornalista, com a história intensa, criador ali da TV Manchete, ele trouxe todo o conhecimento e know-how da história dele, que veio da Tupi, da Excelsior, veio do rádio. Então, o Rubens era uma pessoa, assim, realmente muito, muito especial, né? Uhum. E aí, nós fomos almoçar, e o Rubens conversou sobre o projeto Manchete, né? Explicou como é a tecnologia, a generosidade sobre todos os aspectos, inclusive um orçamento generoso para fazer a Manchete, uma coisa de ponta, com tecnologia de ponta. Nós nos empolgamos, tivemos um almoço com o seu Adolfo, com a equipe lá, onde eu conheci o Zé, conheci o Coni, conheci aquela turma toda, né? O Jaquito, todos ali. E nos deram um desafio de fazer uma minissérie. E aí nós começamos a nossa história com Os Brasileiros, o retrato falado. Nossa, mãe, que isso nós estamos falando de 83. 83. A Manchete foi inaugurada em junho de 83. Isso. E em novembro nós estávamos com a série no ar, uma série de 10 episódios. Eu conheci o Fernando Barbosa Lima em Brasília, quando ele fazia ainda o Canal Livre pela Bandeirantes, né? Eu estava em Brasília, pela Bandeirantes, e ele fazia, junto com o Roberto Dávila, né? Ele fazia o Canal Livre. Exatamente. E aí vocês se juntaram para fazer a Intervídeo. Aliás, que eu gravei muito para Intervídeo. Minha voz tem vários vídeos institucionais lá na Intervídeo. Nós produzíamos vídeos para a Shell, para a Petrobras, naquela época. E nós precisávamos de quê? De boa voz ali. E você realmente foi um parceiro naquele período, com a sua boa voz, que continua, né? Você não mudou. Graças a Deus. Mudou aí o perfil e tal, mas a voz continua, os cabelos, mas a voz continua a mesma, né? Agora, me diz uma coisa, qual era a sua visão do momento da Manchete, cultural e jornalisticamente, na época naquele momento da televisão brasileira? Nós estávamos pensando o seguinte, se a gente for analisar, nós tivemos 2 décadas realmente muito importantes, né, na área criativa. Os anos 60, onde surgiram as grandes bandas, os grandes escritores e tal. Depois a década de 80. Né? A Manchete nasce na década de 80, com a visão de qualidade gráfica, né? O Adolfo tinha uma visão gráfica. Então a televisão para ele era a capa da Manchete. Isso. Né?
Era a capa da manchete. Tinha que ser bonito, tinha que ter bons dentes, tinha que ter essa grandeza. É isso mesmo. E o investimento, que foi realmente maciço em termos de qualidade, nós estamos falando de inovação em tecnologia mesmo, 1 polegada e tal. A manchete sai assim na frente de todas as televisões. Aliás, não estava nascendo a Tupi, a Silvio Santos, a SBT, estava nascendo a Record, a Manchete, que o Figueiredo tinha distribuído aqueles pontos, as televisões que estiveram lá, ele fez uma licitação, o Adolfo ganhou. Adolfo ganha com entusiasmo, com uma energia que, em termos de estúdio, de produção, de colocação, e a programação que ele imaginou, a estreia foi com contatos imediatos do terceiro grau. Um filme que estava saindo do cinema, quer dizer, ninguém compra um filme com investimento daquele. Valeu a pena, porque na estreia ela bate a Globo. Ela faz 27 pontos, a Globo lá com 13, 14, ela bateu 27 em um momento, mas é que esse fôlego de grana para colocar na produção, não dava para continuar colocando um filme premiado, um filme seguido, né? E aí começa a estrutura e tal. Quanto ao jornalismo, realmente a Manchete ela inovou pela liberdade, houve uma delegação para os profissionais. A Manchete era uma espécie de laboratório para todo mundo, para o jornalismo, para os atores, para redatores, editores. A Manchete foi uma escola, né? Uma escola de qualidade, de excelência. Isso. É como você passar para a Manchete e virar realmente um profissional. E depois a Manchete, todo o seu caixa e tal, foi pensado pelas outras emissoras para fazer novela, etc. E tal. Mas todo mundo começou na Manchete, né? A Xuxa começa na Manchete, fazendo um programa e que domina a parte da manhã, entendeu? Os grandes, eu lembro dos grandes desenhos japoneses que entram pela Manchete e começa a ter uma audiência e incomodar de fato, né? E aí vai para o jornalismo com a mesma qualidade, uma qualidade inovadora, uma qualidade de cinema na televisão, com luz, com grandes profissionais, grandes fotógrafos, né? Teve o Guerrinha, o Lula, e todos os grandes fotógrafos estavam lá. E o ambiente também, né? Com aquela mesa de aço escovada atrás. O ambiente, Santoro, Luiz, o ambiente era boa energia. Uma energia contagiante, como se fosse uma grande família, né? Isso. Uma vez eu lembro que o Carlos Alberto Vieira falou assim, Cláudio, a Manchete é um restaurante que tem televisão. Isso. Tinha 3 restaurantes, né? Tinha 3 restaurantes. Tinha o da cobertura, né? Os grandes convidados, tinha do quarto andar, ali ao lado da piscina, então. E eu falei assim, um restaurante fantástico que tem uma TV. E uma TV, né? Essa era a Sempre história. falavam isso, né? As TVs têm um restaurante. A Manchete é um grande restaurante que, por acaso, tem uma TV. Né? Então, esse clima que foi criado ali, de parceria, de todo mundo cooperando, todo mundo aprendendo junto, o resultado foi fantástico. Muito bom, muito bom. E teu contato com o seu Adolfo, como é que foi o primeiro contato com o seu Adolfo, você conversando com ele? Sendo assim o primeiro produtor independente, como é que foi essa conversa? Olha, primeiro, a minha admiração pelo seu Adolfo, quando você está trabalhando com uma pessoa que eu tive o privilégio de estar muito próximo a ele, então você também, as coisas facilitam muito. Sim, Mas o meu primeiro contato com o seu Adolfo foi porque ele não me pagava as faturas da Intervip. O seu Adolfo atrasava, tinha aquela coisa toda, tinha o Mendel, tinha o diretor financeiro, tinha tudo lá, mas o seu Adolfo sentava numa pontinha da mesa do Jaquito de manhã e liberava os pagamentos que ia ser feito, né? E eu fui conversar com o seu Adolfo e ele falou assim, Cláudio, é o seguinte, a Intervídeo é rica, é do Walterzinho, que era o Walter Salles, que ele entendia como banqueiro, né? Então não precisa, você não tem dinheiro. Falei, Adolfo, eu tenho produtores, custo, nós fazemos uma produção independente, né? Então, na realidade, nós temos que contratar o pessoal, o fotógrafo, o roteirista, tudo era criação. Na realidade, tudo foi criação do Fernando, né? Aí o senhor Adolfo chegou assim, não, tal, aí liberava, não uma pressão. E eu fui aproximando do senhor Adolfo, aí cheguei para ele, falei, senhor Adolfo, como eu não tenho capital de giro para bancar
a produção que é cara, nós estávamos fazendo produções internacionais, Sim. produções na floresta, nós estávamos realmente com uma linha de produção. Vocês muito foram ao forte. Japão entrevistar aqui o Morita da Sony. Entramos numa série e tal. Então eu cheguei para o senhor Adolfo, não pode, eu vou fazer, senhor Adolfo, a mesma coisa que o senhor faz. Eu vou descontar o título num banco, Isso. e aí o banco, o senhor vai ficar devendo ao banco, e não a minha, eu vou passar a bola para o banco. Mas naquela época uma inflação muito alta, muito violenta, não compensava fazer desconto de duplicatas. Então eu pedia para o gerente do banco carimbar duplicata descontada, e mandava para a manchete, mas não descontava, era só o carimbo. Aí no dia do vencimento, o banco mandava um telegrama, eu vou protestar o título, Adolfo me dava. Cláudio, segura, porque amanhã, daqui a 3 dias, vai ser Adolfo. E não é mais um problema meu. O banco já me adiantou esse dinheiro, tá? Esse é o problema do banco. Então, esse foi meu primeiro contato com o Adolfo para discutir a forma de receber. Sensacional. Nasce uma amizade ali, e o senhor Adolfo começou a fazer o seguinte, quando ele ia fazer amanhã que ele ia passar ali para o tesoureiro, para o pessoal fazer o contas a pagar, o que ele fazia? Ele pegava primeiro as faturas da Intervid, botava e depois ele puxava um grupo assim, hoje eu pago só isso. Muito então, bom. E aí nasceu uma amizade, um carinho. Eu tenho um livro dele, O Pilão, que tem uma dedicatória dele, que é uma coisa assim de emocionar, entendeu? Convivemos muito bem, muito tempo ali. E a vida dele, do início, quando comecei, até 95, quando ele partiu, né? Exatamente. E eu acho que seu Adolfo, se tivesse vivo, a manchete não morria. A manchete não morria. Sabe, seu Adolfo, ele era o esteio da manchete. Todo mundo só fala bem do seu Adolfo. Todo mundo. Ele criou, Luiz, ali, os 2 prédios na Rua do Rússio, que era a Bloch Editores e a Manchete. A Manchete já começa com um padrão de qualidade do prédio excepcional, com o projeto do Oscar Niemeyer, o mobiliário todo de Sérgio Dias. Era uma coisa assim, realmente espetacular, né? A Manchete começa com essa qualidade. Isso tudo em cima da figura dele. Ele era o imperador do Rússio. Isso. Quando chegava ali, ele era o imperador. Era a casa dele, né? Era a casa dele, entendeu? Então, realmente, a morte dele... a Manchete já estava realmente com problema. Já tinha ali começou a... Porque a Manchete foi... eu posso te dizer, minha opinião pessoal, a Manchete ela foi prejudicada, pode ser assim, pelo sucesso. O sucesso foi tão grande, do Pantanal, por exemplo, o Pantanal foi um sucesso tão grande, que a Manchete não pegou o vácuo. Começou a achar que poderia fazer vários Pantanais. Mas aí ele começou a perder quem? Os roteiristas. Sim. Benedito Rui Barbosa era o segredo do Pantanal. A Globo leva. Quando aparecia a Manchete, toda novela que a Manchete escrevia, que começava a fazer sucesso, a Globo pegava o escritor. Exatamente, o escritor. Foi assim com Dona Beija, Marquesa de Santos, foi com todas as novelas. Então, esse universo da Manchete, que faltou ali uma gestão independente, porque a empresa familiar é uma coisa complicada, não só em TV. Você vai pensar, hoje a Bandeirantes está em crise, é uma empresa familiar, o Grupo Votorantim tem uma empresa familiar. A empresa tem que ter governança e gestão profissional. Sim. Profissional, isso aí. Tá? Isso aí. Você tem que pegar a família, põe num conselho, tá? Os caras ficarem lá num conselho e tal. Mas o dia a dia, a gestão, precisa não só de talento, mas de conhecimento, de formação acadêmica e conhecimento, talento para gerir. E assim é que se constrói e se dá sustentabilidade a um projeto, entendeu? Mas o projeto larga belíssimamente. E larga, como você estava até falando do primeiro programa que vocês fizeram, que foi Os Brasileiros, foi um sucesso, mas eu queria que você enumerasse os programas que vocês fizeram para as pessoas terem noção, porque foram tantos programas bons que deram sabe, um ar de cultura, sabe, e de seriedade para a Manchete, e de jornalismo, né? Porque você adora jornalista, né?
Adora Adoro. jornalismo, adora jornalismo. Até casado com Márcia Peltier, né? Que é, É verdade, mulher, é verdade. que já Entendeu? deu nossa Então, entrevista é que aqui. o jornalismo mudou muito, né? Hoje Muito, você tem. muito, muito. Você não tem. Os jornalistas, vamos chamar assim, né? Você tem estagiário de redação, cara que está Isso, trabalhando em cima de inteligência artificial, coisa isso. parecida, né? Mas nós entramos no vácuo do crescimento da Manchete. Nós fizemos essa série, que foi 12, que ganhou o prêmio internacional, os brasileiros, e logo em seguida, o Washington Novaes e o Fernando Barbosa Lima, o Washington Novaes sai da Globo, do Globo Repórter, e cria uma coisa muito inovadora, que foi o Xingu, a Xingu. terra mágica do índio brasileiro. Então, nós estamos falando de uma série de 83 e outra de 84, já seguida. O Washington foi lá. Então, foram 10 capítulos dessa série, que tem história interessante do Xingu, porque nós fomos negociar com os índios participaram, tiveram participação no lucro, aquela coisa toda. O Marcos Terena, que está aí, era piloto da FUNAI, nos ajudou e tal. E o Expedito Grossi era o diretor... geral, né? Diretor comercial, não é diretor comercial na época. Isso. Era comercial. Me ajudou muito a negociar com os índios e tal, e do patrocínio também. A Petrobras era um patrocínio master, a gente tinha aqui, mas os índios pediam um trator. Então, o Expedito conseguiu um merchandising e levou um trator lá para o Xingu. Que legal. Um trator da Ford, ele fez também e levou lá. Aí, quando chegou lá, o trator chegou uma dificuldade, lá no Alto Xingu, para você levar o trator. Ali tinha 20 nações indígenas, né? O chefe, o pajé, assim, mas o que é que nós vamos fazer com esse trator? Quem pediu foi o índio. Eles pediram o trator. Não, mas sem as ferramentas, sem uma caçamba, não tem como. A gente, aí volta lá, o Expedito vai na Ford e consegue comprar, e a gente negocia lá para receber todos os acessórios. Os acessórios. Útil, né? E aí nós fizemos realmente uma série de 30 dias filmando com eles, o dia a dia, e foi coisas realmente, a série foi muito, tanto que nós ganhamos um prêmio internacional em Seul, tinha mais de 100 países concorrendo lá em Seul, nós ganhamos uma medalha de ouro. Para você ter uma ideia, o segundo colocado foi Jacques Cousteau. Nossa, mãe! E o terceiro foi uma produtora do Canadá. Então nós ganhamos até no meu Instagram, eu passando esse troféu, que era a medalha de ouro, para o Lula Araújo. Eu vi, muito legal. Aquilo ali porque ele me mandou e falou, Cláudio, está fazendo 40 anos. Agora, no dia 3 de agosto, nós ganhamos o prêmio. Ele foi diretor de fotografia, aliás, com uma fotografia que surpreendeu no Pantanal, surpreendeu no Xingu, Caminhos da Sobrevivência, a fotografia do Lula, até hoje. É diferenciada. Né? E vocês pegaram um começo da Manchete subindo, que foi o Carnaval, né? Carnaval de 84, então ali... Exatamente. Nós pegamos, Luiz, o bom, porque eu estou falando de séries, né? Sim. As séries como Os Brasileiros, Xingu, Japão, Uma Viagem no Tempo, Guarupi, eu estou falando de minisséries que a gente está falando. Mas eu fiz o anúncio do Japão. Eu fiz o anúncio do Japão. Nesse contexto, tinha os programas. Nós criamos Fernando Barbosa Lima, um craque, ele criou Conexão Internacional, que era uma entrevista, direção do Walter Salles, né? A apresentação do Roberto Dávila. Então era um trio fantástico. O Fernando, o Roberto e o Valtinho, um esteta, para buscar na edição uma qualidade suprema, entendeu? Porque o Fernando, quando fazia um documentário, um programa jornalístico, a força dele era o poder do jornalismo. Ele não se preocupava muito com a qualidade. Agora o Valtinho, não. O Walter Salles, não. Ele queria ali, sintonia fina, lupa, para fazer a coisa com qualidade. Então, Conexão Internacional, nós entrevistamos personalidades do cinema, Fellini, nós entrevistamos Woody Allen, John Huston, e fomos entrevistando grandes personalidades, são 100 personalidades. O programa era mensal, porque não dava para ser semanal, e eu lembro quando o programa entrevistou Fidel Castro, o Brasil não tinha ainda relações diplomáticas com Cuba, né? E quando foi feito o programa, nós ficamos muito preocupados. Será que o Rodolfo vai
deixar ir ao ar? Será que vai ter alguma censura? Será que alguém vai ver o que esse cara falou? O Roberto estava entrevistando lá em Cuba. Eles mandaram muito material da Serra Maestra, mandei muita coisa, o programa foi tão longo que deu 2 capítulos, 2 programas de 2 horas. Não, a edição foi feita pelo Walter Salles, editou, o Fernando montou os textos, foi montado o programa e tal. Ninguém foi lá ver. Só Adolfo viu o programa no ar. Todos viram o programa no ar. Todo mundo. Ou seja, uma liberdade. A liberdade que nós tínhamos na Manchete era espetacular. Uma coisa excepcional, impressionante. É verdade. Outro, entendeu? Mas... Aí, Conexão Internacional, Persona, que era um programa semanal de personalidade, Diálogo, que também era programa. Fizemos também o programa de domingo. Teve um programa muito interessante, não ficou muito tempo no ar, e aí já estava, o Expedito saiu em 88, em 88 ele saiu, e aí a direção da Manchete ficou um pouco com Osmar Gonçalves. O Osmar ficou no comercial. Sempre, o Sigma faltou ali esse processo, né? Estava tocando ali. Então saiu, nós tivemos um programa muito interessante que era Aventura. Aventura era um programa que começava 10 horas de domingo, e era de propósito, depois do Fantástico entrava o Aventura, e aí era o Boal, né, com o Teatro dos Oprimidos, Walter Clark, fazendo uma parte dos criativos, a apresentação era da Maitê, no início, depois teve ali. Então, era cada um era feito por quadros, era mais ou menos feito por quadros. E o Boal, que fazia, vou te contar uma historinha rápida, o Boal fazia o Teatro dos Oprimidos. Então ele treinava, nossa produtora era na Urca, numa casa, casa de Osório de Almeida, e ele estava treinando ali. Mas ele estava treinando, era uma série de pretos, né? Que ele estava treinando para andar na Rua da Alfândega, o cara puxando como se fosse o escravo dele, né? E aí tinha os figurantes, que fazia parte da encenação, que treinava na Intervídeo, fazia um ensaio na Intervídeo, para depois ir para lá, para o centro da cidade, para fazer isso aí e tal, e era tudo filmado, que era a coisa do Augusto Boal, né? Estava ensaiando, e aí daqui a pouco a gente viu que a Intervídeo foi cercada, chegou Patam, polícia militar, foi tudo cercado e tal. Os vizinhos ouviram o ensaio. Não, pega ele, amarra esse preto aqui, ali, tá uma discussão grande ali, que era treinamento. O vizinho chama e falou, tá tendo assalto aí, ó, na casa, aí do lado, tá tendo assalto. Daqui a pouco, a gente estava cercado. E aí nós chegamos lá, não, é só um ensaio, eu sou uma produtora, era um ensaio e tal. Então, tem essas coisas, entendeu? Eu lembro de uma também muito antigo, a Cissa Guimarães, era muito jovem, sim, né? Sim. E o Fernando resolveu contratar a Cissa para fazer câmara indiscreta, essas câmaras escondidas, e depois virou. O Fernando abria, criava as coisas, depois as coisas seguiam, né? E aí, na Visconde de Pirajá, a Cissa, bem arrumada, nós estamos falando de 30 anos atrás, ainda continua bonita, mas 30 anos atrás, estava ali, assisto uma garotinha, para um cara com uma faixa 007, de terno, gravata, tudo aquilo e tal, e a Cissa fala assim, o senhor poderia me dizer as horas? Aí ele fala, 2 horas. Puxa, marquei com o meu namorado aqui, eu marquei 1h30 para a gente ir no cinema, não apareceu até agora. Você acha que eu mereço isso? O cara já todo assim. Não, me imagino. Vem cá, agora eu fiquei zangado, porque eu estou chateado. Você não quer ir ao cinema comigo? O cara fala assim, cara, eu vou dar uma ligaçãozinha e volto aqui para sair. Aí você manda, o cara volta e não está mais. E ele fica procurando. E o Fernando põe esse vídeo no ar. Sensacional. Porque não tinha celular nessa época, não tinha celular. Não tinha celular. E o que acontece? Acontece que esse cara fica revoltado, começa a querer quem fez o programa e tal. Deu um trabalho enorme, que aí é uma outra história, entendeu? Mas são coisas do dia a dia. Então, produzimos também alguns documentários. Então, foi uma coisa... Esses anos 80 foi realmente... Eu me lembro que teve especial. Que eu também narrei alguma coisa, foi China, o Império do Centro.
China. O que acontece? Em 86, nós nascemos em 82, em 86 o Walter Salles sai da Intervídeo e ele faz foi o diretor do Japão, uma viagem no tempo, uma produção isso. Intervídeo. Ele sai e cria a Videofilmes. A Videofilmes nasce da Intervídeo, cria Videofilmes. E aí a produção China, Império do Centro, acho que é isso, já foi da Videofilmes. Ah, tá. Então, houve uma divisão. Eu me lembro que eu falei nas duas eu fiz o anúncio, tanto do Japão como do China Império do Centro. Mas nós tínhamos a ousadia, a Intervídeo, de buscar realmente profissionais. Nós tiramos o Bob Feit, que apresentava o Globo Repórter, para fazer um programa nosso chamado Conexão Nacional. Isso. Porque o que acontecia, Luiz? Todo mundo queria participar da Conexão Internacional, mas tinha a política era de personalidades internacionais. Claro. Né? E aí, fazer tal. Aí nós criamos o Conexão Nacional. E aí o Bob Feit era que apresentava o programa, e depois ele criou a MetaVídeo, e nós passamos, né, cedemos os direitos do programa, e ele continuou com a Luísio Salles a produzir lá Eu não me lembro se o Nacional, o Conexão Nacional era toda semana ou era uma vez por mês também. Não, era semanal. Semanal, não era? Porque era semanal. Conexão Internacional era diálogo, isso era semanal. Diálogo, era semanal. Agora, esse acervo do Persona, eu estava falando com o padre Anderson, que é o reitor da PUC, a gente estava falando sobre Dom Helder, foi uma entrevista do Dom Helder no Persona. E o Dom Helder está agora vai virar santo, né? Vai ser santificado. Tem uma entrevista dele. Então, um acervo de personalidades ali do Persona é coisa realmente incrível. E ainda existem essas fitas foram preservadas. Nós perdemos um pouco, porque nós perdemos um pouco um temporal que deu e baixou, mas tem muita coisa. O que estava digitalizado, e tem bastante coisa digitalizada, sem problema nenhum. Mas nós tínhamos ainda fitas Betacam, nós tínhamos fita uma TIC, normal. Tinha 1 polegada, tinha muita coisa. Nós estamos falando que nós produzimos nesse período aí mais de 3.500 horas de TV, para a TV Manchete. Sim. Fora que produzimos para Bandeirantes, produzimos para outras emissoras, né? Você, na minha visão, eu queria que você passasse eu tenho a minha visão, mas eu queria que você passasse a tua visão da Manchete e da Globo, a diferença entre uma e outra, daquela época. O que você imaginava e vocês conseguiram fazer isso, né? Bom, vamos aceitar esse desafio e vamos fazer. Diferenciação entre a Manchete e a Globo. O que você via nisso? A Globo tinha um poder muito grande, o Walter Clark criou, e o Homero e Casa Sanches, o bruxo, né? Criou as faixas na Globo. Isso. Campeão os títulos e as faixas, né? Horário nobre. Ele fatiou a Globo naquela posição. E as novelas da Globo muito poderosas, porque a Janete Claire fazia novelas realmente que a audiência era excepcional. Naquele tempo ainda, você estava falando, não tinha cabo, TV a cabo, era antena. Não, era antena, era exatamente isso. Então, o que acontece é o seguinte, uma dona de casa, um subúrbio, algum lugar, tal, a antena era no telhado, e a mulher ficava em casa, o marido subia no telhado e ficava mexendo com a antena. Aí, quando a imagem da Globo ficava boa, ei, para aí, entendeu? Então a Globo, com Colobá, saía fora do ar, dava 20% de que é o cara esperando a Globo voltar. Tá? Mas a Manchete surge com uma qualidade prime, né? Então aí divide ali, quando você buscava a pesquisa, você tinha uma pesquisa, a Manchete pegava o formador de opinião pública, isso. A e B. Tanto que para a gente vender os programas, e a gente usava muito isso aqui, é dizer o seguinte: você vai vender sabonete, você joga lá na Manchete, você vai vender, na Globo você vai vender bem. Mas se você vai vender o teu carro, e isso aconteceu com o lançamento do Monza, a Manchete estava dando entre 7 e 8 pontos de audiência. Sim. Tá? Você estava brigando num domingo
com a Globo dando 50, 52, 53 pontos, a Manchete com 8, 9. E eu levava uma pesquisa. Olha o público desses 8 aqui, ó. É exatamente esse público que compra o teu carro. Exatamente esse público que compra o teu carro. E aí a gente tinha um êxito comercial muito grande. Então a Manchete pegava ali uma nata mais segmentada. Era segmentada. Sim, eu não tenho dúvida disso. Né? Era muito segmentada. Foi popularizando depois que houve a coisa do carnaval, que a Manchete ali explodiu, né? Uma mídia com uma audiência realmente totalmente... explodiu a audiência dela em todas as classes sociais. Né? Até hoje as pessoas falam do Carnaval da Manchete. Nem A e B, porque a Manchete era A e B. Mas aí a Manchete começou a entrar em todas as classes e aí alavancou para as novelas da Manchete, tal, sempre com qualidade excepcional de imagem, som, edição. E o equipamento da Manchete era uma coisa que dava uma qualidade super diferenciada para todas. Então, a diferença era o comercial, a produção, e outra. A Dr. Roberto profissionalizou. Sim. É diferente. A Globo foi profissionalizada. Nasce em 60, a Globo nasceu em 1960, a Manchete em 83. Mas a Globo nasce profissionalizada. Sim. Com Walter Clark, Boni, Daniel Filho, um time super especial. Entendeu? Então, a diferença é isso aqui. O Dr. Roberto não atrapalhava lá, entendeu? Mas você acha que a gente chegou, em alguns momentos, a competir na dramaturgia e no jornalismo com a Globo? Que a gente competimos. Pantanal batia a TV Globo, tá? E nós estamos falando de um horário que era depois era em cima da... o Pantanal entrava em cima da novela dele, a segunda novela. Está terminando a novela. Seguro. O Silvio Santos tirava a programação do ar e botava desenho, Chaves, botava não sei o quê, para esperar o Pantanal terminar. Entendeu? É isso mesmo. Mas a Globo não. A Globo manteve a programação dela normal e aí perdia para a Manchete. Então, isso aí é só pesquisar. A história está aí para tocar. No jornalismo, realmente a Manchete, de novo, o principal jornal dela, às 8 horas, do qual a Márcia começou a trabalhar lá. A Márcia trabalhou em canais de televisão, mas começa ali na TV Manchete. Esse jornal era um jornal que tinha uma audiência excepcional, A e B, super segmentado. Entendeu? E com matérias bem construídas, bem editadas, um bom suporte jornalista no Brasil todo, uma cobertura nacional. Isso. Então, era um jornal. Mas a Manchete, houve momentos que era para decolar mesmo. Sim. Mas o que faltou? Gestão. Faltou ali profissionalizar. Não sobrevive sem uma gestão. Sem uma gestão. Você pode pegar os bancos, Bandeirinho, Nacional, gestão, entendeu? Aí está o segredo. O doutor Roberto profissionalizou, vem com Walter, depois o Boni, que virou todo poderoso e tal. Depois, aí começa também a Globo a mudar um pouco isso aqui, entendeu? Quem chega não tem a qualidade de quem sai. Então, hoje... Você acha que a Manchete teria sobrevivido se ela tivesse uma boa gestão financeira? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Porque você passou por todos os momentos, você ficou até o final, né? Eu comecei ali, quando Manchete Bebê, quando ela nasceu, e fui até o encerramento da Manchete, entendeu? Mas a principal causa foi a gestão. Foi gestão. E você deve ter passado crises ali, né? Claro, várias crises. Você tem gestão de crises. Crises você supera. Mas você não consegue quando você não tem capital de giro, né? Quando você não tem como bancar. Eu vou te contar uma historinha que não tem problema, acho que o senhor Adolfo não vai ficar chateado comigo lá no céu, né? Mas aí, depois do Hamilton Lucas, não pagou nada, a Manchete entrou em caos, 6 meses sem pagar ninguém, então, o senhor Adolfo, a família, consegue retomar a Manchete, que estava lá, consegue retomar.
E nesse momento o Fernando Barbosa Lima virou diretor-geral da Manchete, levou o Gerardo Lucas e tal, e eu entro como diretor administrativo, tá? E começo a tentar montar um centro de custo. Você chegou a ser o diretor administrativo da Manchete? Da Manchete, é. Eu tentei tentar montar um centro de custo. Para montar aqui. E comecei a falar, fiz uma reunião com o senhor Adolfo, com o Jaquito, e tal, e falei assim, olha, bom, eu aceito o cargo, mas da seguinte forma, nós temos que apartar aqui o grupo Bloch, tem que ter a editora e a Manchete à parte, num caixa único, começar a trabalhar, para eu começar a fazer aqui a recuperação financeira disso aqui. Aí falei com a Ana Lúcia Magalhães Pinto para ela patrocinar o cinema, eu negociei com a Embratel, que o sinal estava para sendo cortado, eu comecei a negociar com todo mundo e pedi, eu dizia o seguinte, olha, nós vamos entrar num período de auditoria interna na Manchete, e eu pedi tempo, 30 dias para a gente respirar por causa dessa auditoria. Uma trégua. Uma trégua, com os fornecedores, com todos. E aí comecei a receber as duplicatas todas e guardava todo, juntando para esperar o vencimento, tá? Fechando, esperar o vencimento, eu queria ganhar esse tempo, esse fôlego, né? E aí estava juntando, já tinha, sei lá, 2, 3 milhões ali de duplicatas, e eu fui para São Paulo, tinha uma reunião em São Paulo, na Manchete, tinha uma reunião em São Paulo, fui para São Paulo, passei 2 dias em São Paulo, quando eu voltei, dentro da minha sala, eu não era cofre, era uma gaveta trancada, arrombada, quebrada, a gaveta arrombada. Que isso? E aí eu fico extremamente assustado, não sei o que aconteceu, chamo segurança entra, dá uma risada, fala, doutor Cláudio, foi o senhor Adolfo. O Adolfo veio com pé de cabra, e arrebentou sua gaveta. E levou tudo. Desculpa estar rindo, mas é muito... Levou. Santoro, levou. Ele ficava lá no 8º, eu estava no 11º. Porra, ele levou. Aí eu desci, extremamente já... chateado. Com o senhor Adolfo. E o senhor Adolfo me recebeu com um grande humor. Fechava um olho fechado, abria o olho. E falou assim, meu filho, eu tinha que pagar folha. O papel não serve para nada, eu preciso se transformar em dinheiro. Aí pegou aquele dinheiro todo, foi para o banco. O que acontece? A Manchete, ela tinha um papel da Manchete, poderia ter um deságio para um banco. Sim. Mas acontece que aquelas duplicatas não eram missão da Manchete, era do Bradesco, era do Unibanco na época, era de todas, das grandes, Gillette, eram de todas. Shell, Petrobras. Quando ele ia descontar esse título no Big Bank, no banco qualquer daqueles bancos lá, que era o BID que fazia essa coisa, chegava lá, o cara, a inflação já estava elevadíssima, o cara botava um juro muito forte, um juro violento. Então tinha um deságio, 100 virava 60, 50. Então, ele transformou uma poupança que eu estava querendo criar, um fôlego para respirar, oxigênio para começar a respirar, ele transformou aquilo no 50%. Aí eu fui lá e falei, senhor Adolfo, eu não posso continuar. Não, senhor Adolfo, eu tenho que tocar intervídeo, eu tenho outras coisas a fazer, eu não posso ficar aqui. Você me indica alguém? Eu indico, mas eu não posso ficar. Eu não trabalho assim. Entendeu? E aí eu fiquei um período curto como diretor ali, e saí, aí coloquei o Hélio Massol, que depois também... E aí as coisas começam a desorganizar nesse sentido. Mas eu vou contar uma história. A Manchete não existia ainda, e eu fui com Pedro Moreira Salles, hoje, do presidente do Itaú, do Conselho do Itaú. Nós fomos lá para um almoço, lá na Bloch Editores. Pedro estava interessado em rádio, queria entender rádio, a gente foi lá e tal. Aí tinha uma mesa, assim, com toda a diretoria da Bloch Editores, com tudo. A Manchete não existia ainda. Era uma mesa muito grande, estava todo mundo lá. Oscar, Jaquito... Todo mundo estava lá. E era um almoço. Então, eu fui fazer uma pergunta que não deveria ter feito, né? Só fazendo explicando o que era o grupo, a Manchete, e o seu Adolfo falou que tinha 40 revistas. 40.
Fatos e fotos, Fotos, ele e ela, Manchete, Pais ele e ela, Filhos, Capricho, isso. National Amiga. Geographic, Pequeno, tudo. Eu tinha várias publicações. E eu perguntei o seguinte: qual é que dá mais lucro? Aí ficou um olhando para o outro. Eles não sabiam. Eles não O quê? sabiam. Faltava o quê? Gestão, Gestão. centro de custo, você Sim. ter um centro de custo organizado para você ter um filtro de saber onde você tem que investir. Quem dá lucro, investe. Quem não dá, você tem que estudar se vale a pena Não tem continuar. jeito. Não Então, tem jeito. essa é uma história que vem ali, ele com todo o carisma dele, com todo o... de fazer as coisas do jeito dele que dava certo. Entendeu? Mas hoje, na atualidade, não sei se esse estilo não dá certo, Luiz. Eu também acho. Eu concordo com você. Eu queria saber uma coisa que é muito interessante. Qual foi a importância da Manchete, sabe, na televisão brasileira? Porque só tinha a Globo e o resto. Desculpe, eu trabalhei na Bandeirantes, eu fiz jornal Bandeirantes, sabe? Mas era a Globo e o resto. Qual foi a importância da Manchete nessa história toda? A Manchete, ela funciona como Harvard, uma universidade americana de referência. Né? Então, a Manchete, ela trouxe um laboratório de formação de profissionais. Eu vi a última entrevista que você fez com o Marco Chetman, que ia fazer um doutorado. Isso. Ia fazer um doutorado. Filosofia. De filosofia. E vira um diretor excepcional. Né? Com talento, com conhecimento, e a vida dele mudou. Ele começou porque o Zé levou ele para a Manchete. Isso. Entendeu? Assim como levou a mim também. Eu fui também pelo irmão do Zé. A importância da Manchete foi dar uma opção de qualidade, né? Uma opção de qualidade ao público. Um público que tinha escolha, né? Já tinha escolha. Eu lembro que no Nascimento, que o Adolfo entrou torrando aí 70, 80 milhões de dólares, né? O Silvio Santos, quando criou a SBT, ele passava um faroeste, começava de manhã e terminava meia-noite. O mesmo filme. E aí tinha o Paulo, eu esqueci o nome dele, que ele ligava para alguém, se atendesse, falasse um pedaço do filme, ganhava um prêmio. Né? Ia acumulando aquele dinheiro. Então, o Silvio criou uma pirâmide ali no ar. Eu ligava, o cara que atendia e falava, tinha uma senha, acho que é o nome do filme, falava o nome do filme, levava, não acumulava, subia, ia subindo. Então, foi trabalhando dessa forma. A Record passou a ter alguma coisa depois que virou um fundo da Igreja Universal. Sim. Subsidiar. Mas também não tinha esse, e fazia qualquer coisa. Depois tirou o Boris, levou o Boris para lá, Boris Casoy, começou a mudar para trazer a qualidade, para descolar um pouco da igreja, deixar só as madrugadas e tal. E a Manchete era jornalismo, entretenimento, documentários lindos, entendeu? Material excepcional, filmes. Era uma lenta. Quando entra para o esporte, de novo, é um show. Quando a Manchete criou a mesa redonda do futebol no domingo. Isso é uma criação da Manchete. Não tinha nenhum canal de esporte. Tinha aquele antigo, né? Antigos, porra. Mas não tinha. A TV Continental. Essa mesa redonda, que era feita na Manchete às 10 da noite, que discutia total, mostrava os gols, mostrava tudo ali. E tinha João Saldanha, Sandro Moreira. Entendeu? Isso. Era uma coisa assim fantástica. Aliás, tem uma historinha interessante que nessa mesa redonda, tá? Era patrocinado por Continental. Cigarro Continental. Continental. E aí tem uma mesa redonda e levava um cara da rodada. Alguém levou o Caju, né? Paulo César Caju. Paulo César Caju para entrevista. E o Paulo César Caju, muito disciplinado, bebia, fazia lá e tal. E João Saldanha começa a dar um conselho para ele como um atleta bom e craque. Você não deveria, PC, fazer isso, entendeu? Deve fumar, você não deve tal. Ele começou, eu não deve beber e tal. O cigarro faz um mal desgraçado e tal. Alguém passa um papelzinho para ele,
escrito assim, olha, é patrocinado pela Continental. E ele fumava. Não, e ele fumava, aí fumava. Ele viu que estava escrito, parou, deixou e tal, deixou passar alguns minutos, um papo assim, aí fala assim, agora é o seguinte, se você realmente gosta de fumar, então pelo menos você fuma em Continental. Sensacional. Era a criatividade. Sensacional. A criatividade acima. O Saldanha. Né? Agora, o streaming hoje e as coisas que foram feitas lá pela Manchete, há alguma relação dessas coisas que nós estamos vendo hoje com o que a Manchete lançou naquela época, na tua visão? Sim, porque a Manchete começou com as minisséries, com episódios, que começou como vários minisséries que a Manchete lançou, que é diferente da Globo, que a novela é uma coisa que às vezes durava meio ano, um ano, é uma coisa que termina num gancho para segurar o cara para o próximo e tal. Então, a Manchete trouxe essa qualidade de produção de cinema. A Manchete tinha qualidade de cinema, produzindo documentários e minisséries. Né? Ela trouxe essa qualidade. E o ritmo para isso aqui. Então, claro que hoje, os streams todos que os caras estão produzindo, é muita produção de conteúdo. Muita. E a produção fica barata, porque antigamente, Luiz, você tinha que fazer um custo de cenografia, assim, louco para você, iluminação. Você tinha um custo de iluminação, de cenografia. Hoje você faz tudo, começou por computação gráfica, e hoje é IA. Que muda tudo. Então, não só a qualidade. Aliás, o nosso programa não está em IA, não. Estamos aqui falando. Mas nós estamos fazendo esse bate-papo, muito delicioso, porque você é um craque, nós estamos fazendo esse bate-papo, eu com o meu celular. Exatamente. Entendeu? Agora, você tem luz, você tem iluminação, eu não tenho nada especial aqui. Não, o meu também não. O meu é luz aqui do meu lustro, que você está vendo aqui, está vendo no reflexo. Aqui, meu lustro. Então, o avanço tecnológico ajudou muito. Muito. Mas o que hoje empobrece nesse cenário aqui são os roteiristas. Qual é a grande história? Você entendeu? Qual é a grande história? Engraçado. Então, aí você abre uma produção hoje, na Netflix, por exemplo, ela é globalizada, então ela está produzindo coisa da Coreia, da Índia, do leste europeu. Então, todo mundo tem chance de produzir alguma coisa na Netflix e vai produzindo lá. Agora, o que fica disso aqui? Qual é a série que marca? É quem tem roteirista. Quem tem uma história boa. Então, hoje, quando você pega um filme que é baseado num best-seller, aí você leva para lá, você tem conteúdo. Sim. Mas, no mais, não tem conteúdo. Entendeu? É frágil. É engraçado, Cláudio, que você está falando uma coisa que eu estava discutindo com minha mulher outro dia, que às vezes é preferível a gente ver um filme antigo do que tentar ver um filme novo que não tem nada, sabe, que te atraia. Porque aqueles filmes mais antigos, eles tinham um roteiro, eles tinham uma história para se contar. Eu estava conversando com um advogado em São Paulo, e ele falou, Cláudio, é o seguinte, olha, eu falo o que penso, eu falo o que penso e faço o que falo. Aí eu falei assim, poxa, frase. Ele falou assim, essa frase do Al Pacino, que é um filme do Al Pacino com Robert De Niro, chamado Fogo contra Fogo. Isso. Então, é um diálogo extremamente rico, não só essa frase, com muitas outras que você tem no filme, é uma coisa excepcional. E uma coisa que o grande policial, que era o Pacino, e o grande bandido, que era o De Niro, e os dois se admiravam. É verdade. Tanto que no final do filme, claro, o bandido morre, mas de mão dada com o Pacino, com uma coisa de admiração. Entendeu? Então, você tinha roteiros assim, Poderoso Chefão, com um roteiro fantástico, dentro da coisa familiar. Agora, essa coisa de terra arrasada não é só no cinema, é em tudo, é na literatura, é na música, é em tudo. Você entendeu? Hoje você pega esses canais. Os caras não dão mais notícia. Notícia é fato e você vai decidir o que você tem. Agora, você pode ter um comentarista do fato, ok? Sim. Hoje não.
o cara já dá a opinião dele. O cara que está em casa, o fato já foi interpretado. O Jornal da Manchete era assim, nós tínhamos a manchete era assim, você dava nós dávamos a notícia, eu tinha comentarista. O Vilas Boas Correia era o quê? O comentarista. Carlos Chagas. Ele comentava toda a parte política do processo. Isso. Mas você tinha um jornalismo com fatos. Com fatos, ali. Exatamente. Hoje não. Hoje você tem... E outra coisa, essas rodinhas de jornalistas, nesses canais aí de notícia, todos se sentem especialistas. Especialistas em tudo. Em tudo, sabem tudo. Sem conhecimento, o cara não tem... Eu sou economista, e eu vejo as besteiras que as pessoas colocam e falam lá. Entendeu? O cara se sente economista, o cara se sente ambientalista, o cara se sente cientista, o cara acha... Entendeu? É uma coisa que não dá. É grave hoje essa pobreza, essa terra arrasada que você tem no jornalismo, em tudo. Eu não vejo televisão, eu não assisto, não posso hoje fazer um julgamento mais próprio do que está acontecendo nas novelas e tudo e tal, mas eu acho que essa perde-se, isso aqui vai mudando também, porque vai tudo sendo digital. Os streams vão tomando conta, os chineses lançaram aquela maquininha que o cara compra, pluga, paga, então todos os canais do mundo, todos os filmes e tudo, entendeu? É politicamente incorreto, mas tem muita gente aí que compra. Então, há uma banalização de tudo. Exatamente. Eu fico triste, sabe? Eu que passei a minha vida, 47 anos, na área de comunicação, produzi filme, cinema, produzi com Barretão, produzi com Silvio Tender, que foi embora, produzi um documentário Tancredo, que foi para o cinema, que foi muito interessante. Com o Barretão, eu produzi com o Fábio, a Intervídeo, em coprodução, produzindo Lula, o Filho do Brasil, que foi um filme que a gente tinha uma expectativa muito grande ali. Não houve nada política, mas a história do retirante, né? Começa lá, uma saga de um retirante da história. Foi muito interessante o filme. Então, nós já produzimos cinema, produzimos televisão, produzimos muitos filmes comerciais. Nós produzimos comerciais para o Banco Nacional. Nós fizemos coisas fantásticas. E hoje eu fico vendo o que aconteceu. O que está acontecendo? A Coca-Cola produzia um comercial e gastava 3 milhões de dólares no orçamento, 4 para produzir um comercial que era global. Era um comercial para onde tinha Coca-Cola. Hoje o cara não tem mais, o cara faz com não sei se você lembra desse. Você lembra que o cara que fez o comercial da Kombi com a Elis Regina já morta, e a Maria Rita na outra Kombi, aquilo tudo com IA. Hoje não tem mais a produção que nós tínhamos antigamente. Não tem. E hoje você pode, alguém aí, eu tenho uma filha de 13 anos que tem um talento, já nascem com talento, né? Claro. E trabalha com tudo isso, pegou uma fotografia minha e alterou, e me mandou foto, mandou com desenho, com isso, como ela tem 13 anos. Uma pessoa, um nível de sofisticação, e está só começando, pode receber uma mensagem sua, um vídeo seu, Cláudio, isso, e não ser você, porque o cara põe a tua voz, põe o teu rosto. Exatamente, então, exatamente. Eu não sei onde que nós vamos parar, eu só sei que está todo mundo preocupado com tudo, e a maior preocupação que temos hoje é IA, porque nós vamos ficar completamente dependentes, já somos dependentes da inteligência artificial, entendeu? É uma coisa assustadora. Esse é um recado que você está dando para os comunicadores, para os jornalistas, essa história da IA já é um pouco disso também? Não, eu estou falando para as futuras gerações, os jovens. Tá. Quem está começando, que vai ter o cara que hoje, você pega o GPT, que está incipiente ainda, a velocidade também do desenvolvimento, mas o escritório de advocacia compra um produto específico para o escritório de advocacia, não precisa mais de estagiário. Não. O GPT faz tudo. Tudo. Nas redações dos jornais, é a mesma coisa. A mesma coisa. Entendeu? E agora, tem que ter a inteligência de ver, porque a IA está aprendendo. Então, ela pode fazer comentários ou fazer pesquisa por conta dela. Isso eu estou falando do GPT, mas tem Gêmeos, tem vários outros, tem várias inteligências artificiais. Né? Corporativamente, você tem Bia do Bradesco, a outra da Light, então, todos têm a sua inteligência e sua IA. Né? Sim. Mas eles estão aprendendo, estão acumulando muita informação. E mais aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles vão estar realmente
fazendo o que nós fazemos. E o mais grave, à medida que eles fiquem autossuficientes de energia e tudo, eles podem nos subestimar. Entendeu? A loucura que pode estar acontecendo. Lembra do filme 2001, Odisseia no Espaço? Claro que sim, claro que então, sim. O computador HAL, série 9000, que ele fica com ciúme do humano e destrói a missão. E ele é... Então, nós estamos falando de 68, a ficção, entendeu? A ficção. Hoje você já está acontecendo aqui. Um amigo meu foi fazer um curso no Vale do Silício, e ele estava lá, um curso de tecnologia bancária, de segurança bancária. E quando ele chegou lá, tinha uma discussão que era o seguinte: a Yahoo, Google, os grandes big techs, né, estavam tentando fazer um estudo sobre IA. Eu estou falando de 3, 4 anos atrás, de IA. E botar os computadores falando com as suas, criando aquilo. Aí os cientistas perceberam que eles criaram uma língua, um idioma, para comunicar entre eles. Os cientistas não tinham mais acesso. Não? Não. Aí eles, assustados, desplugaram. Tiraram da tomada e apagaram os computadores e ficaram assustados e está lá estudando até hoje, se esses computadores tivessem acesso a alguma energia sustentável, que ele pudesse ter alguma placa solar, alguma coisa que ele pudesse ter, o que é que eles iriam produzir? Tá? Eu me lembro muito no filme do James Cameron, O Exterminador do Futuro, né, que ele fala: eu falei que ia acontecer. E ele fala isso: eu falei que ia acontecer, e está acontecendo hoje. Cláudio, eu fico o seguinte: eu estou com 72 anos, então já vivi muito, eu vi várias transformações. Vivemos, né? Eu estou com 74. Tecnológico, medicina, os avanços todos, tecnologia, vi todos. Mas a minha filha, eu tenho 4 filhos, mas a minha filha de 13 anos, eu não sei que mundo ela vai ter daqui a 20 anos. O que espera nisso aqui? Aí é assustador. Exatamente. É assustador. Me diz uma coisa, o que você deixa de lembrança, sabe, da Manchete para as pessoas saberem o que foi a Manchete, deixar uma mensagem para esses novos comunicadores. Quem foi a Manchete? O que a Manchete significou na vida das pessoas? Dá o seu depoimento, sabe, sincero, porque você teve um fato marcante lá. Eu tenho certeza que você deve ter tido vários fatos marcantes. Mas se a gente fosse contar aqui historinhas de bastidores, de viagem, de tudo, a gente ia fazer uma série de pelo menos uns 30 episódios. Então, claro. uma coisa assim. Mas o que eu deixo é o seguinte: primeiro, o privilégio que eu tive de acompanhar todo esse projeto com pessoas especiais trabalhando, com inteligência. Você usava a inteligência editorial da revista, você tinha lá um Coni, você tinha Murilo Melo Filho, você tinha os grandes jornalistas que entravam para aqui e davam conteúdo para lá. Então, eu vejo que a Manchete deixa um legado de como fazer jornalismo. A Manchete deixa um legado de como produzir uma série e ser inovadora, de criar uma série fora dos estúdios, inovando, como foi o Pantanal. E aí ela vai para lá, não tinha estúdio. Claro. Né? Então era uma coisa realmente inovadora dentro daquele mundo, daquele momento ali. Então a Manchete pegar uma Thaís Araújo e dar a responsabilidade de fazer Dona Chica. Protagonista, uma menina, garota, estava lá, protagonista da série Dona Chica da Silva, aliás, Chica da Silva, de acreditar e fazer, e tantos jovens que começaram ali, diretores, editores. Então, a Manchete foi uma escola para ser estudada, uma escola para entender o que ela contribuiu nesse período para a cultura, para o desenvolvimento da qualidade. Isso é um orgulho que eu tenho,
de ter participado dessa história. E quando você abre uma série resgatando essa memória, eu louvo e te parabenizo, porque, de fato, são coisas que não podem ficar esquecidas. Não podem ficar esquecidas. Eu estou conversando com você e, ao longo do que eu estou conversando, está me vendo coisas na cabeça. Voltando, né? A gente volta. Está voltando histórias, entendeu? Histórias deliciosas com o Darcy Ribeiro lá, com o seu Adolfo, batendo papo, entendeu? Histórias como o Fernando tirar um ator da Globo e ele não podia ter contrato porque ele tinha conflito. E o Fernando cria um personagem, é Humberto Borges, o ator, o jornalista era Humberto Borges. Aí, como ele não podia aparecer, o Fernando criou uma figura no programa do Mundo, o Repórter Invisível. Então só aparecia a voz dele. Entendeu? Só aparecia a voz dele. Sensacional. E aí o Humberto Borges vai lá e fazia as matérias mais duras. Então ele vai fazer uma matéria no Galeria Lasca, com aqueles gatos, os leopardos, faz uma matéria lá, e se o Adolfo vê a TV, não suporta aquela matéria. Ele fica apavorado e me liga, domingo de noite, o que é aquilo? O que é aquilo? Repórter Invisível, que você nem vê o cara fala bobagem e tal. Aí eu falei, Adolfo, falaram com o Fernando. Aí no outro dia, segunda-feira, ele chega para o Fernando e eu falei, Adolfo, é o seguinte, se o senhor não está contente, eu tiro o quadro do ar, por quadro eu tiro. Aí o Adolfo olha e fala, Fernando, eu não estou falando como dono da emissora, eu estou falando como um telespectador. Eu estou falando com o dono, estou falando com o telespectador. Eu, como telespectador, não gostei, mas se você quiser deixar, você deixa. Então, eram coisas assim, entendeu? Muito que a bom. gente tinha o tempo todo. Isso é muito bom. Entendeu? Isso era muito bom. Eu acho que aquela convivência de todo mundo junto ali, sabe, Cláudio, eu acho que fez a Manchete ser o que foi. A convivência de todo mundo naqueles andares, entendeu? Naqueles prédios, nos almoços, nos jantares, entendeu? Tudo aquilo ali junto fez o que a Manchete foi. Porque não tinha... a maioria das pessoas que eu já estou chegando no programa 100. 100 Já. Eu vi os 30, eu tenho que revê-los. E sem patrocínio, tá? E sem patrocínio, porque a gente não consegue patrocínio. A gente pede, não consegue. Mas nós vamos continuar. Nós vamos continuar tocando isso aqui, mostrando às pessoas quem foi a Manchete. E a gente, todos, eu acho que é difícil acontecer. Você viu o Marcos? O Marquinhos você viu a entrevista do Marquinhos Sherman? Excepcional. Ele falando, ele começou na Manchete, e a maioria começou na Manchete. Começou na Manchete, então aquilo foi aprendizado, foi o que você falou, um aprendizado, sabe? Todo mundo ali criou um celeiro, sabe, de pessoas que dali foi para o mundo, né? Isso foi... Pois não. Eu fiquei preocupado agora você falar que não tem patrocínio. Eu acho que a gente deveria sentar para conversar. Eu estou viajando quando eu voltar, ali, em outubro, porque você tem algumas formas de você conseguir. Primeiro, é o que esses canais do YouTube estão tendo, que são parceiros, pessoas que podem dar uma contribuição. É uma assinatura, o cara pode dar um pouco maior, ou simples assinatura, que o cara pode dar o que pode dar, ou coisa parecida. Estou te dando um exemplo. Se você pegar, por exemplo, os canais que estão aí, você pega Paulo Figueiredo no YouTube, entendeu? Tudo bem, foi banido, está lá nos Estados Unidos, mas toda a imprensa se informa por ele, toda. Eu não diz que é ele, que é a fonte, mas os caras estão pegando a fonte com ele. Entra no YouTube, Paulo Figueiredo, e vê como é que ele está conseguindo tocar o programa. E ele já tem grandes assinantes com pouco, assinantes com médio, assinantes com muito, e ele viabilizou um projeto. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, nada se cria, tudo se copia, doutor. Não tem jeito. Você tem que fazer uma pesquisa aí e começar porque esse projeto, esse trabalho que você está fazendo é realmente muito interessante, eu louvo e te parabenizo.
É um resgate, né? É um resgate. É um resgate. Nós queremos resgatar também o nosso Vasco, né? A gente sofre, né? Mas resgatar o nosso Vasco. Quando você vai vender alguma coisa, você tem que vender para alguém que tem. Você não pode vender um apartamento, um teu carro, para alguém que não tem dinheiro para te pagar. Claro. Então, aí o Salgado, ele não foi feliz quando ele vende, vai para uma SAF, que é 777, que estava em dificuldade lá fora, Isso. que usou o Vasco, sim, para ganhar dinheiro, não para colocar. Não para colocar dinheiro. E aí, você entra numa... Claro. Tudo que eu estava te falando é o pecado original. Sim, gestão. Sim. É o pecado original. Você começa bem, você vai longe. Cláudio, olha, eu queria te agradecer muito, porque isso daria para a gente fazer 30 programas, né? Poxa, para conversar contigo, que é delicioso conversar com você. Você é uma figura, além de ter sido e é um produtor e um empresário de comunicação, você é uma pessoa muito agradável, muito culta. Então, isso é legal para a gente trazer, sabe, as memórias daquilo que foi a Manchete. E você vivenciou isso do início até o fim. Isso me dá muito orgulho de ter te entrevistado. Eu resisti um pouco, porque eu sou backstage. Eu queria que você sempre colocasse as pessoas da mídia, que têm figuras públicas, eu sou backstage. Quem conhece é você que me conhece, as pessoas que me conhecem, né? Mas eu fiquei muito feliz de bater esse papo com você e te desejo muito êxito nessa tua tarefa de resgatar a memória Manchete. Essa não pode ser esquecida. Essa não pode ser esquecida. Você tem meu apoio, todo o meu apoio para que eu não deixe ninguém esquecer. Eu estou contigo nessa missão de não esquecer a Manchete. Eu vou fazer depois, mandar para você o link, para você mandar para os seus amigos para verem que o programa deve ser, hoje nós estamos gravando na quarta, ele deve ser amanhã, quinta-feira. Ele deve sair na quinta-feira. E aí ele fica no YouTube. As pessoas, a partir de 20 horas, podem ver no YouTube. Edite para que eu fique tão bonito como você. Não, é sem edição, é direto. Santoro, e terminar como aquela... A gente terminava o Jornal da Manchete, né? Fique com a gente. Fique com a gente. Um abraço carinhoso, meu irmão. Um beijo a todos aí, querido. Obrigado a você. Tudo de bom. Tchau.